Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, vamos lá. Acabei de fazer um evangelho no lar e aí na noite passada eu tive uma experiência, queria compartilhar aqui com vocês e também usar o espaço do canal para registrar a experiência. Bom, como é que aconteceu? Era um dia da semana, no caso quinta-feira, eu estava bastante cansado porque tinha chegado, trabalhado bastante, enfim. Normalmente fui me deitar por volta das 10 horas, acho que era umas 10h17, a hora que eu fui pra cama, mais ou menos. E aí o que, que eu fiz? Peguei, como eu faço geralmente, peguei o celular, deixei a luz acesa, aí coloquei a técnica completa 3 do Saulo Calderon para poder fazer minha prática. Né? Ela está gratuita lá no site, você pode dar o download para tentar usar essa técnica. Eu confesso que eu já usei a 4, usei a 5, mas a 3 parece a que mais funciona para mim, tá? Mas enfim, é bom experimentar, porque de repente qualquer uma das outras pode ser melhor para você. Bom, nesse caso, como a vida nunca é perfeita, eu coloquei a técnica e ela tem uma hora de duração, a técnica 3. E aí eu estava lá de olho aberto, fazendo um relaxamento profundo e muito cansado. O que adivinha o que aconteceu? Dormi, claro, né? Aí beleza, dormi, aí acordei lá pelas tantas no meio da técnica, aí eu falei, meu Deus, perdi tudo, vou começar tudo de novo. Aí como eu coloquei lá no meio de novo, mais ou menos no pedaço que eu tinha perdido, e aí voltei a me concentrar, dormir de novo, e ficou nisso. Eu fiz algumas vezes entre acorda, dorme, dorme, acorda, e no fim das contas eu não fiz a técnica consciente, acho que nem 15, 20 minutos no máximo, porque eu dormia toda hora. Enfim, mas estava ali, né? Bom, quando foi por volta das 3h40 da manhã, porque eu abri o olho, era 3h40, eu abri com a seguinte experiência. Eu estava andando numa estrada de chão batido, muito larga, devia ter uns 20, 25 metros de estrada e um lugar que eu não conseguia ver o horizonte. Então parecia um umbral, mas não era aquele cinza característico de quem sai do corpo sabe qual que é, né? Não era aquele cinza característico, estava um pouco mais claro, mais iluminado, mas eu acredito que devia ser sei lá, uma faixa um pouquinho mais alta ali da segunda, enfim. Bom, aí eu não consegui, de fato eu estava andando nessa estrada muito larga, sozinho. Do meu lado direito tinha uma espécie de uma fila de postes de madeira, com algumas coisas penduradas que eu não consegui divisar muito bem se era fio, o que era aquilo, enfim. Mas isso ia para uma extensão como se fosse uma estrada daquelas do Mato Grosso, assim, sabe quanto 100 km de estrada, uma coisa assim. E eu não conseguia ver o horizonte. Parecia como se eu estivesse no topo de um elevado, assim, sabe? De uma montanha, coisa do tipo. E mesmo assim eu não conseguia ver o horizonte. Aí eu estava caminhando ali, apesar da estrada ser de terra, era completamente lisa, muito bem lisa, e nas bordas dessa estrada tinha um tipo de vegetação queimada, né? E essa vegetação dava impressão muito de estrada mesmo, quando alguém vai lá bota fogo e fica aquele capim meio úmido já, sabe? Tipo queimou num dia anterior, sabe? Então o capim tá meio úmido já, aquele monte de cinza meio úmida, não sei o que. E tinha uns troncos de madeira queimado ainda, uns restos de tronco de madeira. E foi nessa hora que eu despertei a consciência. Eu estava andando não sei porquê ali, aí de repente eu despertei a consciência e quando eu despertei a consciência eu já fui meio que sendo tracionado, puxado. Diferente das outras vezes, eu não senti ninguém me pegar em nenhum lugar, mas eu comecei a flutuar levemente, não senti, mas parecia que eu estava sendo puxado. E aí eu fui sendo puxado rapidamente, eu subindo, e quando eu subi, eu vi a minha frente assim, né, meio que
A câmera é o contrário, tá? Então eu vou fazer o contrário para vocês verem. Mas nessa distância aqui assim, aqui, assim, por essa direção assim, eu vi um falcão preto, mas muito grande, muito grande. Devia ter umas 6, 7 metros de envergadura, voando numa direção. E a minha direita, quando eu comecei a ganhar altura, estava mais ou menos 30, 40 metros de altura. Eu olhei à minha direita, perto dos postes de luz, assim que acompanhavam a estrada, eu vi uma espécie de ninho de palha bem gigante e um filhote desse gavião dentro do ninho e um outro gavião desse mesmo porte ali do lado daquele filhote, meio que. E aí eu simplesmente não estranhei, eu apenas observei como se fosse ali um lugar comum tal e continuei sendo puxado. Fui levado até um lugar onde havia uma espécie de, vamos chamar assim, de, sabe aquelas estradas que existem em costa de morro? Então você tem um morro, né? E nesse morro você tem um lugar que eles cortam a estrada, então fica assim, né? Despenhadeiro de um lado, a estrada e o barranco do outro lado, porque ali foi cortada a estrada, né? E eu fui levado até ali e eu comecei a descer junto com uma pessoa que eu associei com uma das minhas ex-esposas, né? Mas não tinha nitidez, provavelmente era uma mentora que estava me acompanhando ou algum espírito que me levou até ali, porque eu sei que é associação, fatalmente associação. Mas enfim, a gente tem que ficar atento para questionar tudo, né? E essa pessoa também tinha uma estatura mais baixa, né? Essa consciência que estava me acompanhando tinha uma estatura mais baixa que a minha ex-esposa, por isso que também eu tenho certeza que não era minha ex-esposa. Pela energia, pela estatura, enfim, pela falta de clareza de ver a pessoa, enfim. E aí quando eu estava chegando nesse lugar, deixa eu só tirar esse som aqui. Quando eu estava chegando nesse lugar, descendo, eu estava em torno de 20, 25 metros de altura e eu vi que era como se fosse um loteamento novo. Porém, eu olhei assim e eu vi passar pela minha frente que nesse barranco recortado pelo trator, assim vamos dizer assim, para fazer a estrada, nesse barranco tinha uma espécie de um alambrado e um pequeno portão que não daria 1 metro de largura, antigo, um portão pintadinho de azul e não sei o que lá, e tinha alguns degraus. Aí eu sabia de algum jeito que chegando naquela estradinha eu deveria me dirigir até aquele lugar. Quando eu cheguei ali, essa pessoa que estava me acompanhando desapareceu e eu sabia que eu tinha que subir. Quando eu subi, esses 8 ou 10 degraus passando por esse portão, né? Então era assim, um portão de aço, em cima desse portão de aço tinha um alambrado, né? E de modo que o portão, esses degraus, eles cortavam o barranco para que eu subisse para um lugar que era mais elevado, onde tinha uma casa, era uma casa muito simples, e na lateral da casa tinha um prédio de reboco, de cimento, não sei o que lá, com umas telhas muito simples também. E eu me lembro de quando estava descendo, isso é importante dar esse exemplo, tinha um pouco de sujeira em cima do telhado, como se fosse resto de ferro, resto de antena, umas coisas assim, jogadas em cima do telhado. Daí quando eu passei pela lateral dessa casa muito simples, eu sabia que eu ia em direção a um prédio anexo que tinha ali, que era esse lugar muito simples, que devia dar uns 2,5 metros por 3 metros, as paredes eram brancas, a telha era aparente, muito simples, e tinham cerca de 9 pessoas lá dentro, e essas pessoas, e todas as pessoas de meia idade, e uma delas me chamou muita atenção, que era a preletora do lugar, provavelmente. Ela tinha um terno azul claro, né? E uma camisa de gola branca, muito bem vestida, muito alinhada, e um colar de pérolas, exatamente um colar de pérolas, porém, né?
as pérolas tinham em torno de 3, 4 centímetros cada pérola, né? Que a gente sabe que naturalmente é praticamente impossível isso acontecer. Mas era um colar dessas bolas perolizadas, né? E todas as pessoas que estavam ali naquele lugar usavam essa mesma roupa, né? Com as suas devidas variações, mas era sempre um terno azul, uma camisa branca e não sei o que lá. E todo mundo tinha um cabelo meio grisalho, assim, em torno de 50, 60 anos, por aí. Tinha umas 9 pessoas e no meio desse lugar que devia ter uns 2,80 por 3 mais ou menos, tinha os bancos que eram encostados na parede. E ali as pessoas se reuniam para falar sobre religião, espiritualidade, alguma coisa assim, eu não entendi bem. Bom, ficou faltando falar que quando eu passei na lateral da casa para ir em direção a esse prédio onde as pessoas se reuniam, tinha uma árvore muito grande e tinha uma sombra, né, que fazia um sombreado, um lugar até que relativamente agradável. E aí quando eu cheguei ali, eu curiosamente quando eu fui dormir, estava só dormindo de short, né? Eu não costumo dormir sem camisa, mas nesse dia eu dormi porque estava bem calor. E aí eu estava só de short, mas quando eu cheguei lá, eu me lembro de ter olhado para baixo do meu corpo e vi que eu estava com uma roupa de feltro, né, de feltro cinza, com botões amarrados, estava com um terno preto sobre, né, um sobretudo de terno preto e uma calça preta e um sapato marrom. Aí eu me lembro de ter olhado para baixo assim, e aí quando eu entrei nessa sala, né, nesse salão, um rapaz que estava no fundo, de cabelo encaracolado, devia ter os seus 48, por aí, 45 anos, ele olhou muito estranhamente para mim assim, aí disse, mas que roupa é essa? Aí no que ele disse que roupa é essa preletora se virou e abriu. Aí quando eles abriram, todo mundo se sentou nos bancos e ficaram assim meio que olhando com cara de espanto para mim. E aí eu disse, gente, eu tô aqui porque eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu disse para eles o seguinte, falei, olha, eu preciso que vocês comecem a estudar uma coisa porque eu estou fora do corpo e eu preciso que vocês prestem atenção no que eu vou dizer. E aí todo mundo ficou assim, como assim? O que é isso? Né? Todo mundo ficou sem entender muito bem o que era. Eu falei, vocês estão prestando atenção em mim? E como eles já haviam se assustado com a roupa que eu usava, eles começaram a ficar meio desconfiados. Eu falei, gente, vocês precisam ler os livros ou estudar os livros do Valdo Vieira. E porque vocês precisam disso. Eu estou em 2024. E aí a preletora virou para mim e usou a seguinte frase: como que é isso? A gente está em 2150. Aí eu falei, como assim 2150? E ela simplesmente olhou para todo mundo da sala assim, e eu fiquei sem entender nada, mas eu falei, gente, mas isso não é importante agora, o importante é que eu estou fora do corpo, daqui a pouco a minha consciência vai variar, e eu vim aqui porque eu precisava falar para vocês estudarem esses livros. Vocês podem pesquisar em bibliotecas, porque vocês vão encontrar esses livros, e eles são muito importantes para o futuro de vocês. Aí todo mundo ficou assim, muito conversa paralela assim, eu não sabia muito bem quem olhar, e esse rapaz que havia me estranhado de cara, de cabelo encaracolado, ele falou assim, como é que é, rapaz, o que é que você está falando? Ele falou assim para mim. Aí eu peguei, me sentei do lado dele e falei, cara, é o seguinte, eu estou fora do corpo, a minha consciência pode variar e eu posso daqui a pouco não saber mais o que está fazendo ou ser arrastado para o corpo. Então, eu preciso ser rápido e vocês precisam acreditar no que eu estou dizendo. Você está me entendendo? Ele falou, sim, mas o que você está falando não faz sentido. Eu falei, isso não importa agora, só presta atenção nisso, por favor. Promete para mim que você vai prestar atenção e vai pelo menos pesquisar sobre o que eu estou falando para você.
Aí quando eu estava terminando de falar essa frase, eu comecei a perceber que minha língua começou a ficar pesada, assim, eu sei lá, eu não sei se tinha entrado uma mosca no meu corpo, na minha boca do corpo físico, sei lá. O fato é que minha língua começou a pesar. E aí eu comecei a sentir variação, ficar tonto, meio que perder a consciência. E eu saí rapidamente da sala e me joguei no quintal, perto da árvore que fazia sombra. E ali então eu comecei a me arrastar pelo chão, fazer uma força muito grande, comecei a me arrastar, me arrastar. E aí foi quando eu consegui me afastar daquele lugar. Quando eu me afastei daquele lugar, eu comecei a melhorar a consciência de novo. Enfim, estou com uma série de questionamentos a respeito disso, mas o fato é que logo depois disso, eu saí daquele lugar, desci pela mesma ruinha por onde eu tinha entrado e continuei descendo. E aí, de repente, eu abri o olho, eu estava debaixo de uma micro ponte, vamos chamar assim. É como se fosse imagina um trio, um caminhozinho muito simples, né? De um pequeno povoado. Então era assim, tinha uma igreja às minhas costas, à minha direita, vamos dizer assim, né? Porque eu estou falando minhas costas porque eu estava deitado com as pernas para um lado, de modo que as minhas costas tinham a igreja, mas se eu estivesse andando no caminho, ela estaria aqui à minha direita, entende? Então, vou inverter aqui para você entender. Então a igreja estaria desse lado, e aí o riozinho corre para lá, e eu estava com o meu corpo também para lá no riozinho, e em cima da minha cabeça tinha uma micro pontezinha. E eu estava ali olhando umas pedras maravilhosas, mistura de quartzo com granito, umas coisas que eu nunca vi aqui na Terra, mas elas tinham um brilho tão interessante, mas era brilho, que parecia até que elas tinham luz própria. E aí eu estava com um saquinho, que eu já tinha pego pedra não sei aonde, umas pedrinhas coloridas não sei aonde, e eu estava ali naquela passagenzinha de água ali, pegando essas pedras, né, escolhendo, ai que pedra linda, não sei o que, vou levar. Mas eu não tinha me dado conta que naquele momento eu estava fora do corpo. É como se fosse uma segunda experiência, eu não entendi direito. Não processei direito, né? Porque a gente tem que questionar tudo. E aí quando eu estava olhando essas pedras, veio uma pessoa subindo, com uma espécie de uma moto, subindo esse caminhãozinho, de modo que ele ia passar quase que em cima da minha cabeça, porque eu estava com a cabeça em cima da microponte e esse veículo ia passar por cima. E o cara passou realmente. Aí eu peguei, me abaixei, quando veio eu me levantei de novo. Quando eu me levantei, na porta dessa igreja, que era uma igreja de 3 torres, sendo 2 laterais e uma no meio, eles tinham todo dia aberturas quadradinhas, devia ter essa igrejinha devia ter uns 8, 10 metros de altura no máximo, a torre mais alta, era bem simples mesmo, parecendo aquelas capelinhas ou igrejinhas que eles faziam nas fazendas aqui no sul de Minas, aqui no século XIX, sabe? Que era comum que as pessoas fizessem igrejas nas fazendas, produtoras de café, onde tinham muito morador, né? Que era costume, porque naquela época para ir à cidade era uma dificuldade muito grande, né? Não tinha pavimentação ainda, então os fazendeiros preferiam construir uma igreja dentro das fazendas para que as pessoas não tivessem que se deslocar no domingo, né? Até a cidade para poder rezar ou ir à missa. Então eles faziam as igrejas de menor proporção, né, nas fazendas. Enfim, era uma igreja dessas que tinha os batentes e as portas em branco, né, de madeira, e bem inclinado assim o teto, assim meio gótico assim, então, mas bem simples. E telha cinza, tal, né? Tô falando, enfim. E aí eu tava ali, eu vi um cara muito forte, meio parecendo assim um crossfiteiro, vamos dizer assim, né? Uma consciência que se apresentou muito forte. Ele tinha uma roupa muito simples de gola
arredondada, blusa cortada assim, em tecido branco, um tecido bem interessante, assim, de acabamento muito bom, mas uma roupa justa no corpo e uma calça até no meio da canela, né, parecendo até uma certa roupa de capoeirista, mas era uma consciência, se apresentava de maneira muito fisicamente forte, e um cabelo extremamente preto e liso que ia até no meio das costas, mais ou menos. E aí quando eu levantei a cabeça porque aquela consciência de veículo passou por mim, quando eu levantei a cabeça, ele falou assim, ó, essas aí você não pode levar. Aí eu olhei para ele, vi aquele ser, falei, não posso por quê? Aí ele disse assim, não, porque essas daí você vai ter que pagar para ter. Aí eu fiquei assim, tá bom, mas tô pegando no rio. Aí eu fiquei assim, tá, mas se ele não quer que leva, vai ver que ele é dono daqui. Ele não quer que leva, não tá certo, então não vou levar. Mas eu podia levar. Não, mas não vou levar. Não, não tá certo. Se ele não quer que leva, não vou roubar, não vou fazer isso. E aí, o que que aconteceu? Ele veio para perto de mim, eu me levantei naturalmente, a gente desceu por esse mesmo caminho que que veio esse veículo, né? E tinha umas casas lá embaixo assim, tal. E quando veio a gente estava já caminhando numa praça e eu sabia que ao final dessa praça, quando eu chegasse num determinado final de rua, eu estaria na minha casa, dando a impressão de que parece que ele estava me conduzindo de volta para o corpo. E aí caminhando ao lado dele, a gente parou numa banca onde tinha um monte de coisa à mostra para ser vendida. E aí simplesmente a gente virou o corpo assim do balcão, eu vendo várias coisas interessantes sendo vendidas nessa barraca de feira, parecendo uma barraca de feira livre, assim, barraca de artesanato, uma coisa desse tipo. E eu estava muito entusiasmado, porque eu estava fazendo algumas perguntas para ele, e uma das perguntas que eu lembro era, eu perguntei assim para ele, qual o teu nome? Ele falou, Caboclo Sexta-feira. Aí eu falei, então você é o Caboclo Sexta-feira? Ele falou, sim, sou eu. E aí eu perguntei coisas pessoais da minha vida, que eu não vou entrar aqui, né? Então vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu fiz umas 2 ou 3 perguntas que ele não respondeu, não quis responder. Ele disse simplesmente que você, ó, na hora certa você vai saber. E aí a gente virou as costas e eu provavelmente não prestei atenção na barraca porque meu foco era justamente na pergunta que eu havia feito, que era para mim muito importante. E simplesmente ele não respondeu. Aí nós viramos as costas e atrás dessa barraca tinha um arco de treliça de aço, de ferro assim, com uma planta toda emaranhada nesse arco de treliça. E no chão, debaixo desse arco, tinha uma espécie de um ponto de umbanda, onde tinham 7 cartas. Em cima de cada carta tinha uma estrela e tinha algumas flechas para um lado e para o outro, fazendo alguns arcos. E aí eu me lembro que essas cartas estavam viradas de bruço, né? Eu lembro exatamente do detalhe, enfim, delas. E aí eu fiquei assim, na hora eu me lembrei, eu piso ou não piso, piso ou não piso. Aí ele deu 2 passos à minha frente, passou por cima da figura e eu passei atrás, olhando para o chão, reparando as cartas viradas de bruço. E continuei andando e tentando perguntar para ele coisas que são importantes para a minha vida, que aqui no caso do relato eu não vou, prefiro não colocar, mas enfim, eu sabia que quando chegasse no final daquela calçada, eu estaria em casa. E aí eu me lembro que eu insisti na outra pergunta e fiz assim, mas tal coisa, vai ser assim ou vai ser assado, vai ser de outro jeito? E aí quando eu olhei para ele, ele parou, e no que ele parou, eu fui puxado violentamente para o corpo. E aí, obviamente, depois eu fui fazendo meus questionamentos e não cheguei a conclusão nenhuma, especialmente porque estou questionando violentamente essa questão de, para mim, a primeira experiência de ter ido para o futuro,
Para mim não faz sentido. Pode ter havido uma confusão mental, uma coisa que eu estou questionando e duvido muito, mas enfim, essa experiência não fez muito sentido na minha cabeça, pelo fato de eu ter ido para o futuro para uma situação, vamos dizer assim, meio não evoluída, sei lá, não entendi bem, estou questionando tudo, mas é importante eu colocar aqui para vocês que nem sempre a gente vai ver coisas maravilhosas ou coisas que fazem completamente sentido. O fato é que do que eu tenho de mais potente da minha, como é que eu vou dizer? Da minha autonomia consciencial, eu diria para você que nessa experiência eu estava com 7, assim, mais ou menos, de autonomia. Assim, do máximo que eu vi, eu estava com 7. Assim, de autonomia, assim, consciencial, nesse momento da experiência. Então, obviamente, pode ter havido outras influências, né? Até pela, não parca, mas pela porca realização da técnica. Obviamente era querer demais estar consciente, né? Mas enfim, fica aqui o relato, fica aqui o registro, para vocês ajudarem a questionar, porque acho que a gente tem que questionar todas as experiências o tempo inteiro. E se a experiência é boa, se a experiência é ruim. De fato, a experiência como experiência foi muito boa. Agora não dá para tirar muita conclusão a respeito dela, porque ela não faz muito sentido, né? Mas enfim, é isso aí, tá bom? Nos vemos em breve.